Tragédia anunciada. Clima quentíssimo no Vasco da Gama. Algumas organizadas simplesmente jurando o Pedrinho, cobrando. A gente vai explicar tudo o que aconteceu lá na Venezuela. O pós-jogo pegou fogo, teve porradaria no vestiário. Além disso, teve jogador que foi cobrado por ser X9 e não para por aí. A gente vai falar sobre algumas medidas, que a culpa não é só o elenco, é de quem mantém esse time lá no Vasco da Gama, de quem contratou. A gente vai cobrar o Pedro Paulo aqui no Vasco, que não vai cumprir o mandato dele. Do jeito que está aí, ele não dura até o ano que vem. Certo? Porque agora até apoio das organizadas ele perdeu. Então a gente vai falar muito sobre demissões. Daqui a pouco vai ter aquela cortina de fumaça, porque o Diniz vai ser anunciado. Enfim, eu peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal, você, gente, que está descontente com o atual momento que o Vasco da Gama vivencia, vocês são inscritos no monte de canal de jornalista aí que não luta pelo Vasco. Então, nos conceda um voto de confiança, nos dê voz ativa para a gente peitar esses vagabundos que estão brincando de administrar o Vasco da Gama. Perfeito? Pessoal, seguinte. Ontem, vexame, o maior da história do Vasco. Você ser goleado por uma equipe que é semi-profissional, que tem uma folha de R$ 1 milhão por mês, é dose para mamute. O Vasco ontem tomou um baile, foi esculachado. E o pior de tudo é a postura da diretoria e dos jogadores. Os jogadores têm culpa? Evidentemente que têm. 90% dos jogadores que estão hoje no Vasco da Gama, em outrora, nem cruzariam os portões de São Januário. Não possui condições. Mas você vê que é um elenco que não está blindado. Algumas coisas que estão acontecendo extracampo estão indo para o vestiário. Você que não sabe, o Pedro Paulo está devendo a 17 jogadores. O Vasco tem pendência com 17 atletas do elenco atual, entre FGTS, entre luvas e entre salário de imagem. Isso foi publicado lá na recuperação judicial. Está devendo 17 atletas. O clima, quando você não recebe em dia, não fica bom. Por mais que tenha gente falando aí que está tudo ok, não está. Agora, os atletas têm culpa? Tem. Alguém colocou eles lá do Vasco. Laureano, 90% do time foi a 777 Parkins que montou. O que torna essa situação muito mais grave. Por quê? Alguns atletas aí, como Cocão, outros atletas aí, como Piton, PH, são titulares desde 2023. Aquele time que, na última rodada, venceu o Red Bull Bragantino. O Vasco já era para ter feito uma faxina nesse plantel há muito tempo. A gente olha para a parte física, e é um questionamento que eu vou fazer aqui. O
Daniel Félix continua sendo preparador físico do Vasco da Gama. O que eu entendo com relação a isso? O time está andando em campo. Então, supostamente, o advogado falou para a gente usar a palavra supostamente, esse cara deve ser laranja de alguém no Vasco da Gama. Supostamente. Porque o Pedrinho vendo esse rapaz aí na preparação física e ele não tomar nenhuma medida, supostamente é laranja. Marcelo Santana contratou aí 14 atletas. Com 14 atletas que o Marcelo Santana contratou. O Marcelo Santana gastou como luvas aí cerca de 100 milhões de reais. Um clube que está pedindo recuperação judicial em um ano para trazer jogadores como Maxime, Jean David, Lloyd, Garré e Nuno. O Nuno é o que joga melhorzinho, mas que ontem foi poupado. Daqui a pouco vamos falar do Felipe. Então, um cara que contrata mal 14 atletas e só um salva, supostamente esse cara é sócio aí da Vasco SAF. Supostamente dá a entender que ele é sócio de alguém aí. E há um conflito muito grande porque esse cara é empresário. Esse cara aí trouxe 3 jogadores da base do América do Rio Grande do Norte e está entregando a base do Vasco da Gama, jogador saindo a custo zero. Depois de ontem, Pedro Paulo, o Felipe era para ter sido demitido. Qualquer interino, qualquer treinador, use a nomenclatura que você quiser usar. Numa condição dessa, perder para um time, país mais pobre da América do Sul, 4-1, esse cara tinha que ser demitido. Não foi demitido. Por quê? O Felipe é o patrão, é um dos cabeças aí da Sempre Vasco. E o seu Pedrinho é o funcionário. Que saiu da Rede Globo, ganhava uma grana lá e supostamente tem um cargo remunerado para presidir o Vasco e a Vasco SAF. Ninguém é tão generoso assim. Então, supostamente, a gente está colocando essa situação. Irmão, o Vasco está no meio de uma turma que rebaixou o nosso clube 4 vezes. Hoje é muito fácil. Vamos contratar o Fernando Diniz. Vão contratar o Fernando Diniz para jogar cortina de fumaça. Vai ter um monte de FDP que vai dizer amém para isso aí, achando que o problema vai ser solucionado. Não vai ser. O Vasco vai ficar mais 2 meses sem contratar ninguém. Teve uma janela doméstica que o Vasco foi o único clube do Brasil que não contratou ninguém. O Pedrinho, politicamente, ontem ficou ainda mais fraco, porque teve organizada ontem que jurou, que disse assim, ó, a gente espera vocês no Rio. Acabou a paciência. Ontem teve nota da Força Jovem, da GDA, da IRA, da Mancha, da TOV. As 5 principais torcidas do Vasco lançaram nota ontem. Agora, a gente tem que mandar um recado para as pessoas que estão dentro do Vasco da Gama. Ou vocês tomam vergonha na cara, principalmente vocês que dizem ser oposição, porque tem muito vagabundo também, que não vai fazer nada, muito pilantra.
ou vocês da oposição tomam vergonha na cara e interditam o Pedro Paulo, que é marionete, mas que vocês interditam os vagabundos que estão por detrás dele, ou o Vasco da Gama vai jogar a Série B ano que vem. Esse time do Vasco, ontem que jogou contra o Porto Cabelo, se tivesse jogando Série B, não subiria para a Série A. O time é fraco. E o presidente é omisso. Ontem teve porradaria no vestiário, clima quente, descobriram um X9. Não vou falar o nome do atleta aqui, mas o atleta estava indo tão bem, era um dos poucos jogadores que a gente enaltecia aqui. E o cara, porra, descobriu que o cara é X9. Teve porradaria ontem no vestiário lá. É sem comando, cara. Sem comando. O Vasco está perdido. Está perdido na mão de Pedro Paulo. Tem um jogo contra o Vitória. O Vasco vai entrar no Z4. Vai entrar. Desse jeito vai entrar no Z4. E aí eu quero ver psicologicamente para sair dessa situação. Então a gente passa as situações de bastidores. O Fernando Diniz vai ser anunciado nas próximas horas, mas é uma grande vergonha o que está acontecendo. A gente ficar 2 semanas sem treinador. Tudo por quê? Ele pediu 2 milhões? Não. Pedro Paulo tentou efetivar o amiguinho dele para justificar o salário do Felipe, que é de R$1 milhão. O tempo vai dizer a verdade e a verdade prevalecerá. Valeu.